Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então ao vídeo de hoje, sejam bem-vindos no canal. E hoje eu vou falar, faltando exatamente 2 semanas para o dia do início da contagem dos votos, porque os votos já estão ocorrendo nos Estados Unidos, as pessoas já estão votando, mais de 30 milhões de pessoas já votaram antecipadamente, presencialmente por correio, mas faltam exatamente 14 dias, 2 semanas, para as eleições americanas deste ano, onde vão estar em disputa principalmente o cargo de presidente entre Biden e Trump, mas também Senado, Congresso e outras questões que os americanos costumam colocar nas urnas. Tá ok? Mas vamos falar sobre a disputa presidencial. A grande pergunta que está no ar é: a diferença entre o Biden e o Trump diminuiu? Então vamos dar uma olhadinha. Eu gosto muito de olhar o 538, que é um site especializado, tá? Que foi o que deu a melhor chance de vitória para o Trump em 2016, deu quase 30%, e 30% estatisticamente é uma chance razoável. Digamos que tu jogue um dado para cima, aí tu escolhe dois números. 30% é a chance de que um dos dois números que tu escolheu fique com a face virada para cima. É mais provável que as outras quatro escolhas ocorram, mas não é impossível que os dois números que tu escolheu, um deles apareça quando tu jogar um dado. Tá? Então, enquanto as outras mídias estavam dando uma chance muito elevada para Hillary, o 538 verificou uma mudança de tendência no final da reta da campanha e aumentou as probabilidades do Trump. Tá? Eles conseguiram visualizar esse movimento nas pesquisas. Tá? Mas vamos dar uma olhada sobre esse ano. Tá? Saiu uma matéria em outro jornal nacional dizendo que a diferença tinha diminuído entre o Trump e o Biden. Vamos olhar nacionalmente. Tá? Nacionalmente, na semana passada, uh, os votos populares, ou seja, nacionalmente, quantos votos cada um vai ganhar, tá? Eles projetam 53% para o Biden e 45% para o Trump, uma diferença de 8 pontos percentuais aproximadamente. Isso não se modificou ao longo dessa semana. A projeção é a mesma. Se a gente olhar as pesquisas nacionais que saíram hoje, a gente vai ver aqui, ó, Biden mais 8, Biden mais 9, Biden mais 11, mais 10, mais 11, mais 13, etc. Tem apenas uma pesquisa aqui que deu Biden mais 3. Só que quando a gente faz o agregado da média, a gente verifica que a maioria dos levantamentos estão dando o Biden mais 11, ou seja, 2 dígitos de vantagem. Tá? E a gente chama essa pesquisa de um outlier, um ponto fora da curva. É o que pode acontecer, por isso que é importante ter um grande número de pesquisas para a gente ver a média, porque a variação da média vai ser menor do que a variação entre as pesquisas. Tá? Mas se a gente for olhar agora para o mapa, tá? Esses aqui são os estados que estão definidos, na minha opinião, para os democratas. Eu nem coloquei Nevada, que é um estado que provavelmente o Biden vai ganhar, mas eu não coloquei porque as pesquisas indicam que o Trump tem alguma chance ali de 15 a 20%, então eu não coloquei. Tá? Mas o caminho que eu acho mais provável de vitória do Biden é ele ganhando Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. Daí ele teria 273 votos eleitorais, que é o que interessa, que é o colégio eleitoral que interessa, e ganharia a disputa. Se a gente olhar então agora, porque sempre dizem, né, o que importa não é nacionalmente, é nos estados chaves, e tá correto. Vamos dar uma olhada aqui na Pensilvânia. Se eu for olhar voto popular aqui. Há uma semana atrás, o Biden tinha aproximadamente 52 contra 46 do Trump, o projetado, 52,7 a 46. Se eu for olhar Wisconsin, ele tem as chances de vitória também. Há uma semana atrás estava mais ou menos 52, 53 e aqui está 52,9 a 46. Se eu for olhar por último Michigan, que é o outro estado que eu comentei com vocês, a gente vê aqui, semana passada estava 53,6 e permanece 53,5. Tá?
o que eu posso falar ainda mais para vocês? Se a gente for ver ali, as médias das pesquisas estão dando em torno de 10, 11, 9 pontos. Mas aqui o 538 ele ainda considera que no final do processo eleitoral vai haver esse encurtamento da distância entre o Trump e o Biden, que ainda não foi medido, mas eles já preveem que isso pode acontecer, que é uma tendência das corridas eleitorais, que no final sempre tem um achatamento, uma proximidade entre os dois candidatos, e eles já projetam que a diferença vai ser de 8 pontos percentuais, no resultado final. Mesmo que a média das pesquisas que eles levantaram esteja na casa de 10,5 pontos percentuais de vantagem para o Biden. Tá? Outra coisa, nesse período, em 2016, faltando 14 dias para as eleições, ocorreu um fato muito comentado nos Estados Unidos na época, que foi quando o diretor do FBI, o Comey, ele enviou uma carta ao Congresso dizendo que ele ia fazer a investigação dos e-mails da Hillary, tá? Que o FBI ia prosseguir essa investigação. Então, faltando 2 semanas, teve esse fato bombástico nos Estados Unidos e foi quando a Hillary começou a despencar nas pesquisas. Então, aquele era um ponto de pico da campanha da Hillary e foi aonde tudo começou a desabar. Tá? Nesse ano, a grande cartada dos republicanos, né, se vocês forem ver, os e-mails da Hillary não deram em nada porque não tinha nada muito grave ali, não tinha nada comprovável e isso não deu em nada, mas na época foi, né, o principal assunto, né? E agora o assunto do momento é o computador do filho do Biden, o Hunter Biden, supostos e-mails novamente, supostos arquivos que comprometem o filho do Biden, só que essa história não pegou tanto nos Estados Unidos porque é uma história do filho do Biden, eles estão tentando criar uma ligação com o Biden que é meio obscura, as fontes são o Steve Bannon, o Giuliani, são pessoas que não têm credibilidade nos Estados Unidos, então essa história não está rendendo muito, já passou uma semana desde que estourou essa história, e o Biden não teve uma queda no desempenho, tanto na projeção como nas pesquisas. Ao contrário, na época quando a Hillary estourou essa bomba dos e-mails, onde ela, depois de uma semana, teve uma queda de mais ou menos 5 pontos percentuais nacionalmente. A gente vê aqui que o Biden está estável. Na verdade, ela está estável desde junho, a eleição. A projeção é a mesma. Então, eu não estou dizendo que a diferença não pode cair, eu não estou dizendo que nada é impossível ou improvável, tudo pode acontecer, mas a resposta à pergunta não, a diferença ainda não diminuiu, não há indícios de que tenha diminuído, tá? Pelo contrário, e a gente vai ter que esperar agora o comportamento das pesquisas e também considerar que milhões de americanos já votaram nesse cenário onde a vantagem do Biden é significativa. E a gente vai seguir falando, tá? Nos próximos vídeos, então, faltando uma semana da eleição, com certeza eu vou vir aqui comentar como que está a situação, um vídeo um pouco mais longo, mas só para responder essa pergunta, então, em relação ao que foi mostrado ontem no Jornal Nacional, que eles utilizaram as médias do RCP, que é um site que faz levantamentos das pesquisas, só que eles calculam a média em períodos muito curtos. Daí acaba entrando muito ruído de pesquisas que têm uma qualidade muito baixa e a média varia muito mais do que a do 538, que eles costumam fazer uma média móvel com períodos mais longos, que é o que é aconselhável ser feito em pesquisas eleitorais. Tá certo? Então tá, pessoal, até o próximo vídeo e um grande abraço.